Continuação da leitura do livro do Amir Klink, Linha d'Água. Agora é o capítulo 6, Mastros de Bambu. Estava deitado sobre o convés, com a cabeça apoiada numa das gaiutas e as mãos por baixo da nuca, fitando o céu estrelado de um sábado. A lua, escondida no nascente por trás da ilha, começou a aparecer. Conversávamos sobre estrelas. A Marina tinha acabado de fazer um curso no Planetário de São Paulo e me desafiava com constelações que eu não sabia identificar. Não é raro que usuários de astronomia para orientação entendam um pouco de estrelas e constelações. Em navegação astronômica, trabalhe sempre com estrelas selecionadas em tábuas e listas. 50 e poucas, apenas. Então, e nos horários do crepúsculo, nos poucos minutos em que os astros mais brilhantes e o horizonte são visíveis simultaneamente. Eu sempre gostei mais de navegar pelo Sol, e por esta razão, minha cultura estelar é precária mesmo. Continuei imóvel, olhando o céu cortado pelo mastro negro e seus 12 apóstolos, como eu chamava os 12 cabos de aço que sustentavam o perfil. A luz prateada da lua subindo por cima do morro logo alcançou o tope do mastro, onde estão a biruta e o indicador de vento. 12 cabos, 24 terminais Norseman e Gibbs Inox 316L, litros talvez? Lindo de morrer. Em todos vão pinos e cupilhas. Quando levantamos o mastro pela primeira vez, no Guarujá, eu montei cada um deles com a concentração de quem desarma uma mina. Uma operação delicada, que eu não quis delegar a ninguém. Eu penso sempre nelas, as benditas cupilhas. Uma única mísera cupilha fora do lugar faria partir um apóstolo e o santo mastro desabaria. Então eu contei para Marina, tentando fugir do assunto das constelações, o drama que foi pôr as mãos no mastro depois de 18 meses de atrasos burocráticos insanos. E depois de na Baía Dória, perfeitamente congelado e livre de preocupações com mastros ou cupilhas, o pânico que passei no dia em que um dos vendavais do inverno provocou ressonância no estaiamento e fez o barco tremer, até eu pensar que todos os cabos, cupilhas e terminais fossem explodir. Só mais tarde eu descobri que essas pecinhas cheias de compromissos entre si têm obrigatoriamente que trabalhar sob tensão, e nunca folgadas, como eu, por ignorante prudência, as deixara. Então estávamos apoitados na baiazinha do Poente, a oeste da ilha, próximos a um grande bambuzal. O vento começou a balançar os bambus, produzindo um som curioso e sonolento. Era um vento de terra vindo da cidade que rodou o barco e nos aproximou ainda mais dos bambus. Fiquei pensando, quase por brincadeira, será que não daria para fazer um mastro de bambu? Eu não encontrei uma resposta imediata, mas a questão era interessante. Algumas das touceiras eu plantara ainda garoto, com a ajuda do Sr. Gaspar, que depois me ensinou a fazer as mudas. Aqueles que ouvíamos naquela noite, balançados pelo vento, eram da espécie Bambusa vulgaris vittata. E quando garoto eu não sabia, só os plantei por ingênuo nacionalismo, porque grandes e verde-amarelos têm o nome popular de Bambu Brasil. Na época eu desconhecia o extraordinário papel social e econômico dos bambus no mundo. Simplesmente gostava da planta. Nem desconfiava que se tratava de uma gramínea. Na verdade, a espécie é asiática, não tem nada de brasileiro. Então, perto de onde estávamos, porém, um pouco ao norte, dos pés verde-amarelos, há um exemplar único de um bambu gigante do qual eu nunca consegui fazer mudas. A espécie também exótica, Dendrocalamus giganteus, veio da China e tem o nome popular de bambu balde. Eu não tive êxito nas mudas, mas fiz um monte de outras coisas com as impressionantes varas. Bem ao lado dos coqueiros plantados após o acidente da Marina, acabaram de construir um pequeno rancho que ganhou o nome de escritório. E foi feito de improviso, com toras de bambu balde, piso de areia e cobertura de sapê. Ficou um lugar tão agradável, com vista para a cidade e a centímetros do mar, que nos fins de semana acabou sendo o nosso lugar preferido. Antes mesmo do primeiro verão, visitantes inesperados frequentaram o escritório. O casal Alain e Françoise, do veleiro suíço Daru, que eu havia encontrado 2 anos antes nas Ilhas Faroe.
ancorou um dia bem na frente do escritório. E no frio luminoso das ilhas nórdicas, mostrando fotos e contando histórias de Paraty, eu nunca poderia imaginar que alguém seria capaz de fazer um desvio de rota tão espetacular, quase 10.000 milhas, só para visitar um distante brasileiro vizinho de Porto por algumas horas. E de Paraty, Alain e Françoise pretendiam voltar pela costa brasileira e seguir via Panamá para as ilhas francofônicas do Oceano Pacífico, pois exatamente sobre a tosca mesa do escritório eu acabei por convencê-los a continuar para o sul. Desvio por desvio, já que estavam ali, por que não seguir até a Patagônia? O Alain concordou que de fato valeria a pena conhecer os canais fueguinos e suas geleiras. Eu desconfiei que tudo corresse bem até o Ushuaia e eles parariam no Micalvi, no lado chileno, encontrariam os outros veleiros, ouviriam suas histórias sobre o mundo dos gelos e da luz e acabariam caindo na tentação de ultrapassar a borda do Drake até a Antártica. Eu tinha no caixote plástico do barco todas as cartas náuticas da Península Antártica. Fui buscar. Abri sobre a mesa e eram as inglesas do almirantado, lindas. Levem, nunca se sabe, talvez vocês precisem. E eu tão cedo não me livro de estaleiros e dilúvios. Então eles riam como se eu estivesse falando absurdos. Rogando uma praga, eu insistia até que aceitassem. 1 ano depois, eles voltaram para devolver. Sobre a mesma mesa da casinha de bambu, as minhas cartas cheias de anotações antárticas, felizes da vida por terem realizado a viagem que nem em sonho imaginavam fazer. Desceram de fato até a Antártica e viveram a grande experiência de suas vidas. De bambu também, mas de outra espécie. Eu fiz o meu primeiro curral para ordenha de vacas. Pusemos feixes de varas finas amarradas onde normalmente se usariam esteios e mourões de madeira de lei. O mesmo curral, próximo a um farto bambuzal, e que por essa razão custou exatamente o trabalho de amolar a foice e o facão. Para a incredulidade de vizinhos e curiosos, serviu ainda para bons anos para o manejo de búfalas leiteiras da raça Murrá. A flexibilidade dos bambus continha melhor os brutamontes durante a lida do que a rigidez de esteios de candeia e tábuas de ipê. A ideia de uma estrutura simples e resistente como o bambu para servir de mastro era tentadora, sem cabos caros e pecinhas complicadas. Mastros autoportantes não são ideias novas. Canoas jangadas de outros barcos regionais usam há séculos, mas em veleiros eu não havia encontrado nada que inspirasse verdadeira confiança. De todos os setores do barco novo em Itapevi, o único que eu não me empolgava era o dos mastros. Apesar da minha inépcia para cálculo estrutural, de tanto estudar e usar o poste metálico plantado no Paraty, eu não teria dificuldade para desenhar a mastreação e um plano vélico de um barco maior. Conseguimos desenhar para os mecanismos vitais do futuro casco uma longa lista de ideias simples e impecáveis. Os mastros, no entanto, seguiam a velha receita que todos os barcos usam, claro, com tecnologias novas e mirabolantes, como terminais de titânio, barras de monofilamento, têxteis compostos em vez de metais, mas no fundo era o mesmo e velho complicado conceito de um punhado de cabos segurando um poste. Eu não parava de pensar na genialidade das jangadas cearenses de Piúba, infelizmente já extintas. Eu duvido que um engenheiro da NASA, usando os mesmos materiais sem usar uma só peça de metal, lograsse construir um barco para orçar, como aquelas jangadas até 40 graus de contravento. Sem usar leme, que elas de fato não têm, ou metal, nem na âncora, imensos mastros de pedaços de gororoba emendados com linha e as mais resistentes que o moderno de fibra. Então estranho mesmo esse mundo das modernidades tecnológicas onde se emburrece tão rapidamente. Onde tão rapidamente se perde a sabedoria simples. Um mastro de bambu seria mesmo uma maravilha. Em tantas ideias me perdi que não notei quando a Marina pegou no sono. Antes que o sereno nos ensopasse por completo, ou que um colmo de dendrocalamus maduro desabasse sobre o convés, eu puxei-a pelos ombros e descemos para dormir.
Esse é o fim do capítulo 6. Eu sigo no 7 que diz as páginas dobradas.